Shalom Haverim, hoje nós teremos um shiur acerca do tema Elohut, a divindade do Mashiach, ou seja, como nós entendemos o Mashiach, a natureza do Mashiach em relação ao Eterno. E eu ressalto inicialmente o seguinte fato: vários rabinos, inclusive ortodoxos, que passaram a crer que Yeshua é o Mashiach de Israel, eles escreveram livros, artigos, estudos, e todo esse material ele foi compilado, e os judeus nazarenos, o Beit Din Internacional dos Judeus Nazarenos, ao fazer um estatuto de fé, colocou um resumo acerca do que os rabinos pensam acerca do Eterno e de sua relação com o Mashiach. Então eu vou ler inicialmente um pequeno trecho da declaração de fé internacional dos judeus nazarenos, declaração esta que foi feita com base no ensinamento de rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua. Então eu vou ler e depois nós iremos dar fundamentos à luz da literatura rabínica e também à luz das escrituras que abalizam, que sustentam teoricamente esta declaração de fé. Então está escrito assim: cremos no Eterno, o Criador dos céus e da terra, que é o Elohim de Abraão, Yitzhak, Isaac e Yaakov, Jacó. Cremos que o Eterno é um, errado, ou seja, o Eterno é apenas uma pessoa e não três. Então, um comentário meu: nós não cremos em trindade, nós cremos que o Eterno é apenas uma pessoa só, e não três pessoas, razão pela qual nós não cremos em trindade. E prossegue a declaração de fé dizendo: cremos que o Eterno pode se manifestar de formas plurais, conforme atesta a Torá. Cremos que o Eterno revela a si próprio pelas Kenume ou Gaunim. Kenume ou Gaunim significa essências, naturezas ou manifestações. Então, voltando, cremos que o Eterno se revela a si próprio por meio de Gaunim, ou seja, por essências, por naturezas e por manifestações do Pai, do Filho, que é a palavra, e da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Nós cremos que o Pai, o Filho Yeshua, que é a palavra, e a Ruach HaKodesh são manifestações do mesmo Eterno, que é um, errado, razão pela qual nós não cremos na existência de três pessoas distintas. Então, há determinados teólogos que afirmam que o Eterno ele seria três pessoas diferentes, ou seja, o Eterno seria uma trindade. Nós cremos que o Eterno é unidade. Nós cremos que o Eterno é um, porém ele pode se manifestar de formas plurais. Pode manifestar-se como Pai, como a palavra, que é Yeshua, e como Ruach HaKodesh. Tudo isso são manifestações do mesmo Eterno. Bem, muitas pessoas começam a falar o seguinte: ora, isto que você acabou de ler é unicismo. E muitos nos acusam injustamente de o judaísmo nazareno adotar uma visão unicista. Mais de uma vez, algumas pessoas nos acusaram de unicismo. Essas pessoas nos acusaram porque, na verdade, elas não conhecem
nada de judaísmo. E nós vamos analisar os fatos. Primeira questão que eu gostaria de ressaltar. Unicismo é uma concepção teológica cristã dizendo que o Eterno se manifesta de várias maneiras. E até aí, a nossa visão realmente é parecida com o unicismo. Porém, nós não somos unicistas pelo seguinte, que o unicismo diz que o Eterno se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito, e que as três manifestações seriam iguais. Não haveria diferença nenhuma entre Pai, Filho e Espírito. O Pai seria o Filho seria o Pai e o Filho seriam o Espírito Santo, tudo seria a mesma coisa. E nós que conhecemos as Escrituras nas línguas originais, nós percebemos que a manifestação do Pai, do Filho e da Ruach são manifestações diferentes, são Kenumé ou Gaunim, diferentes. Isso as Escrituras em aramaico falam em uma diversidade de Kenumé e diversidade de Gaunim. Então, essas pessoas, elas erram porque o unicismo não faz uma distinção de Kenumé ou Gaunim. Kenumé ou Gaunim são palavras em aramaico que significam essências, naturezas ou manifestações. Então, o unicismo não faz diferenças de Kenumé ou Gaunim, e nós cremos, pelas Escrituras em aramaico, que as Gaunim do Pai, do Filho e da Ruach são diferentes. Então, vejam, nós não somos unicistas por essa razão. Outra razão é a seguinte: o unicismo é uma concepção cristã que trabalha com pressupostos teológicos e filosóficos cristãos. Não obstante, a nossa crença não é fundamentada em filosofia cristã. Nós fundamentamos a nossa emuná, a nossa fé, nas Escrituras, nas línguas originais e também no sistema filosófico judaico e na literatura judaica. Então vejam, nós não somos unicistas, pois os unicistas trabalham com pressupostos filosóficos e teológicos cristãos. E, por outro lado, nós trabalhamos com pressupostos diferentes. A nossa base doutrinária e filosófica ela é pautada nas Escrituras e também na literatura rabínica, no pensamento filosófico judaico que nós iremos analisar. Eu gosto de dar um exemplo que vocês vão entender. Eu não posso explicar o pensamento islâmico de Maomé à luz da literatura budista. Eu não posso explicar o islamismo à luz do budismo. Seria algo totalmente sem sentido. Eu tenho que entender o islamismo à luz do próprio islamismo. Então, da mesma maneira, eu não posso entender a Elohut, a divindade do Mashiach, eu não posso entendê-la à luz de ensinamentos cristãos. Por quê? Não que eu seja inimigo dos cristãos, não que eu que eu externe ódio aos cristãos, é claro que não, nós exalamos amor. A questão é a seguinte: o cristianismo veio muito tempo depois de Yeshua. O cristianismo veio muito tempo depois, razão pela qual eu não posso pegar uma filosofia cristã que veio a posteriori para explicar um conceito que o antecede de longa data. Então, eu tenho que explicar a natureza do Mashiach à luz dos conceitos judaicos existentes em seu tempo. Então, isto faz com que caia por terra a ideia
equivocada de que nós somos unicistas. O unicismo é um sistema cristão que veio muito tempo depois e nós não fundamentamos a nossa emuná, a nossa fé no cristianismo. Bem, um outro ponto que nós temos também nesta breve introdução, isso é a introdução ainda, mas muitas pessoas nos criticam dizendo o seguinte: o que vocês ensinam viola o terceiro princípio da fé judaica segundo Maimônides. O filósofo judeu Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides, ele estabeleceu 13 princípios da fé judaica. E o terceiro princípio diz que o Eterno não tem forma e não tem corpo. O Eterno é incorpóreo. Razão pela qual dizem aqueles que nos criticam que a ideia de Yeshua ser uma manifestação humana do Eterno, isso seria um absurdo. Bem, essas pessoas não entendem o seguinte: o Eterno, ele não tem corpo. O Eterno realmente é incorpóreo. Isso é fato. O Eterno não é um homem como nós. Isto também é verdade. E neste sentido, eu concordo plenamente com Maimônides, que o Eterno não tem corpo e que o Eterno não é homem. Isso nós concordamos com Maimônides. Porém, o Eterno, ele não tem corpo, mas isto não o impede de se manifestar da forma que quiser, inclusive como homem. O Eterno, ele não tem corpo, mas nada é impossível para o Eterno. O Eterno, ele é o Elohim do impossível e ele pode fazer coisas maravilhosas. Inclusive, o Eterno, ele pode se manifestar da forma que ele quiser. Inclusive, pode se manifestar como homem. E eu vou provar aqui e agora que existem vários textos da literatura judaica dizendo que o Eterno se manifestou como homem. O primeiro texto que eu vou citar é o Talmud Bavli, no Tratado de Sanhedrin 95b. Este texto diz que o Eterno apareceu como homem para Sanherib, Senaqueribe, rei da Assíria. Todo mundo se lembra de Sanherib, em português as Bíblias o chamam de Senaqueribe, que ele era rei da Assíria, inimigo de Israel. E o Talmud, em Sanhedrin 95b, afirma o seguinte, eu vou ler, está escrito: o santo, bendito seja, ou seja, o Eterno apareceu diante dele, Senaqueribe, como um homem velho, e disse. Então aqui nós temos um texto do Talmud. Isto não é cristianismo, isto é Talmud dizendo que o Eterno apresentou-se como um homem velho para o rei da Assíria. Então, nós temos aqui uma prova cabal do próprio Talmud de o Eterno se manifestando como um ser humano, e aqui ele se manifestou como um homem velho. E quem escreveu isto foi o Rabino Abarro, que o Eterno manifestou-se como homem. E daí vem o rabino moderno David Sedley, e ao comentar esta passagem do Talmud, do Eterno se manifestando como um homem velho a Senaqueribe, ele diz o seguinte, que a antiga concepção da possibilidade de o Eterno se manifestar como homem, isto seria confirmado pelo Rabino Abarro. E daí ele diz o seguinte, abrem-se aspas, aparentemente o Rabino Abarro
acreditava que Deus pode assumir a forma humana. Fecham-se aspas. Então aqui nós temos o rabino moderno David Sedley, ao comentar o Talmud, ele cita que o antigo rabino Abarro, um rabino do Talmud, ele cria que o Eterno ele se manifesta de várias formas, inclusive o Eterno pode assumir a forma humana. E, vejam, o rabino Abarro, ele criticou de forma subliminar, de forma implícita, de forma indireta, Yeshua, Hamashiach e os seus discípulos. Essa crítica nós vemos no Talmud Yerushalmi, no Tratado de Tanit 65b. E aqui ele está fazendo uma crítica a Yeshua e a seus discípulos. E ele diz assim: se um homem disser, eu sou Elohim, ele é um mentiroso. Se ele disser, eu sou o filho do homem, ao final o povo rirá dele. Se ele disser, eu subirei ao céu, ele disse, mas ele não realizará isto. Então, isso daqui é o rabino Abarro criticando a concepção de Yeshua e dos seus discípulos. Por quê? Porque Yeshua se identificava como o filho do homem. Isso está na Brit Hadashah. Yeshua também disse que ele subiria aos céus, como de fato ele subiu. E Yeshua também consta da Brit Hadashah que ele é Elohim. Está escrito, Bereshit Haya Hadavar, Ve Hadavar Haya Im Elohim, Ve Elohim Haya Hadavar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Então a palavra é Elohim. Elohim é a palavra. Alguns vão me dizer, mas como o Eterno pode se manifestar como homem? Vejam, 1. Nada é impossível para o Eterno. 2. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto da literatura rabínica provando como se opera a manifestação do Eterno em forma humana. Na verdade, eu já citei o texto de Talmud Bavili Sanhedrin 95b, que o Eterno apareceu como um homem velho a Senaqueribe. Citei também, já tinha citado ainda há pouco, Talmud Yerushalmi, Tanit 65b. Bem, mas nós veremos ainda vários e vários outros textos. Inclusive, eu vou explicar mais para frente como se dá essa mecânica em relação a Yeshua. Um outro texto que eu gostaria de analisar também é o Talmud Yerushalmi, em que o Eterno ele apareceu como homem para o Kohen Hagadol, para o sumo sacerdote Shimon Hatzadik. Bem, vejam, Shimon Hatzadik, ele era o sumo sacerdote. Obviamente, ele entrava uma vez ao ano no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, era um lugar que ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ele não poderia entrar todo dia. Ele somente estava autorizado a entrar uma vez ao ano, exatamente no dia de Yom Kippur. Então, somente nesse dia ele podia entrar. E eu pergunto a vocês, se alguém invadisse, um judeu qualquer, invadisse o Santo dos Santos, o que aconteceria com ele? Obviamente, ele seria exterminado na hora. Até o sumo sacerdote, se ele entrasse em um outro dia, que não fosse o dia de Yom Kippur, se ele entrasse, por exemplo, em Pessah, ele invadisse,
ele seria exterminado na hora. Então, todo o povo de Israel sabia disso, que você não podia entrar, senão você iria morrer. E daí tem uma passagem muito interessante. Está escrito o seguinte, que Shimon HaTzadik, ele serviu em Israel como sumo sacerdote durante 40 anos. E no seu último ano de sumo sacerdócio, ele disse para o povo o seguinte: neste ano eu vou morrer. Então ele disse que iria morrer, e daí o povo perguntou: como você sabe que você vai morrer neste ano? E daí ele respondeu o seguinte: eu sei que eu vou morrer, porque todos os anos, quando eu entrava no Santo dos Santos, havia um ancião vestido de branco. E esse ancião, ele entrava comigo e depois ele ia embora, ele me deixava. Porém, este ano, ele entrou comigo e não me deixou. Então vejam, o sumo sacerdote Shimon HaTzadik, ele diz que ele entrava todo ano no Santo dos Santos e lá ele encontrava um homem de branco, um ancião todo de branco. E daí o texto prossegue dizendo o seguinte: as pessoas vão perguntar assim, vestido de branco no Santo dos Santos, vestido de branco no Santo dos Santos, como que um velhinho estava nos Santos dos Santos? Porque ninguém pode entrar lá senão vai morrer. E o texto diz que até mesmo um malar, até mesmo um anjo, se entrasse lá, o anjo iria morrer. Então eles perguntam para o sumo sacerdote: como você encontrava um homem lá? E daí ele diz o seguinte: quem falou que era um homem ou um anjo? Na verdade, quem estava lá era Hakadosh Baruhu, o santo bendito seja. Ou seja, quem estava lá era o Eterno. Então ele diz com todas as letras que o homem de branco, o ancião de branco que estava lá, era o Eterno. Então aqui nós temos uma passagem do Talmud Yerushalmi dizendo que o sumo sacerdote Shimon HaTzadik, durante 40 anos, ele, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos e lá ele encontrava um ancião de branco. E o povo questiona quem era o ancião, se era um homem, se era um anjo, e ele diz que não era homem nem anjo, que era o próprio Eterno na forma de um ancião vestido de branco. Então aqui nós temos um outro texto mostrando que o Eterno pode se manifestar como homem. Uma outra passagem está em Mehilta, do Rabino Shimon Bar Yochai, que é o suposto autor do Zohar. E eu vou ler o texto para vocês. Bem, esse texto que eu vou ler para vocês, ele é baseado em Shemot, em Êxodo, capítulo 15, verso 3, dizendo que o Eterno é um homem de guerra. Então a Torá diz que o Eterno é um homem de guerra. E aí, esse texto de Mehilta vai explicar o que quer dizer este texto. Então, abrem-se aspas, e eu vou ler para vocês a tradução. Outra interpretação: o Eterno é homem de guerra. O Eterno é o seu nome. Êxodo 15:3. Porque o Santo, bendito seja, se revelou no mar. Ele lhes apareceu como um jovem homem, fazendo guerra. O Eterno é o seu nome. Êxodo 15, verso 3. Ele lhes apareceu no Sinai como um velho homem, cheio de misericórdia. Fecham-se aspas. Então vejam, esse texto de Mehilta, de Shimon Bar Yochai, é um texto comentando o Êxodo, capítulo 15, verso 3, em que está escrito que o Eterno é um homem de guerra. E o que significa a cláusula o Eterno é Ish Milchama, o Eterno é homem de guerra? E aqui está escrito que o Eterno é chamado de homem de guerra
porque quando o Eterno se revelou ao povo no Mar Vermelho, está escrito aqui, eu acabei de ler para vocês, o Eterno apareceu como um jovem homem fazendo guerra. E o texto prossegue dizendo que no Monte Sinai, o Eterno apareceu como um velho homem. Então vejam, de acordo com Mechilta, no Mar Vermelho, quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos egípcios, o Eterno apareceu como um jovem homem fazendo guerra, um jovem guerreiro. E depois, quando o Eterno foi entregar as tábuas a Moshe, as tábuas da Torá, aí o Eterno não se apresentou como um jovem, aí ele se apresentou como um velho homem. Então, esse texto diz que o Eterno ora se apresentou como um jovem, ora se apresentou como um velho. E esse texto, eu vou prosseguir a leitura. Aí, esse texto, depois de Mechilta, de Rabi Shimon Bar Yochai, cita Daniel, capítulo 7, verso 9. Esse texto diz: até que foram postos tronos. E aí, o que vai acontecer? Vejam, o Eterno só tem um trono. Se você ler o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, vai falar que o Eterno tem um trono, que é o trono glorioso do Eterno. Aí os rabinos ficam perplexos pelo seguinte: se o Eterno tem um trono só, por que Daniel, capítulo 7, verso 9, fala em tronos no plural? Não fala em um trono, fala em tronos. E aí, o Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai explica Daniel 7.9 e diz o seguinte, abrem-se aspas, que isto não dê a oportunidade para se dizer há dois poderes no céu. Em vez disso, o Eterno é homem de guerra, Êxodo 15, verso 3. Então, vejam, os rabinos, ao comentarem Daniel 7.9, em que a palavra tronos aparece no plural, eles dizem que isto não dê a oportunidade para dizer que há dois poderes no céu. Essa questão de dois poderes no céu é o seguinte, que o Eterno seria um poder e o Mashiach seria um outro poder, porque houve quem entendesse no passado que um trono seria do Eterno e o outro trono seria do Mashiach, e seriam dois seres diferentes. O Eterno seria um ser e o Mashiach seria um outro ser, um ser criado. E os rabinos dizem, não, isso está errado. Não existem dois poderes no céu, existe apenas um poder no céu, e esse poder do céu é o Eterno é um. Chama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um, o Eterno é uma pessoa apenas. Então, os dois tronos, um trono para o Eterno e um trono para o Mashiach, na verdade, o Eterno e o Mashiach são um. E é por isso que nós lemos a Brit Hadashah, lá em Yohanan João, Yeshua disse, eu e o Pai somos Echad, eu e o Pai somos um. Então aqui os rabinos explicam que não existem dois no céu, só existe um, e esse um é o Eterno. Então o Mashiach é uma manifestação do Eterno. Nós vamos voltar a esse tema mais para frente, quando comentarmos um texto do profeta Daniel. Nós vamos voltar, aí vocês vão entender com mais clareza isto que eu estou dizendo. Pois bem, e aí lá no livro Two Powers in Heaven, de Alan Siegel, ele comenta essa passagem que eu acabei de ler para vocês, e olhem só o que esse erudito diz.
Olhem só o que ele vai falar. Ele diz assim: o Eterno é homem de guerra, é para ser interpretado como uma declaração descritiva referindo-se à manifestação de Deus como um jovem guerreiro quando destruiu os egípcios no Mar Vermelho. E ele prossegue dizendo: Daniel 7:9 descreve uma cena de entronizamento celestial envolvendo duas manifestações divinas, o Filho do Homem e o Ancião de Dias. Neste contexto, a referência a partir de Daniel deve ser tomada para demonstrar que Deus pode se manifestar tanto como um jovem homem como um velho homem. Fecham-se aspas. Isso você pode ler no livro Two Powers in Heaven, na página 35. Então vejam, quando você lê Daniel capítulo 7, você percebe que há um ancião de dias e há também um outro ser chamado Filho do Homem. Há o Filho do Homem e o Ancião de Dias. E nós leremos daqui a pouco que o Ancião de Dias, a literatura rabínica diz que o Ancião de Dias é o Eterno e que o Filho do Homem é o Mashiach. Os rabinos dizem isso. E nós lemos no profeta Daniel que o Ancião de Dias, o Eterno, ele vai dar poder, vai dar todo o poder, toda a glória e todo o reino ao Filho do Homem, que é o Mashiach. E daí alguém poderia pensar que Daniel está falando de duas pessoas diferentes. O ancião seria uma pessoa e o Filho do Homem seria outra pessoa. Mas aqui Alan Siegel, ao comentar a Mehilta de Rabbi Shimeon Bar Yochai, ele diz que Mehilta de Shimeon Bar Yochai deixa claro que não existem dois, o Filho do Homem e o Ancião de Dias. Não são dois poderes no céu, não são duas pessoas diferentes, não. Na verdade, ambos são uma manifestação do mesmo Eterno. O Ancião de Dias é o Eterno se manifestando como um velho homem. E o Filho do Homem, que é o Mashiach, é o Eterno se manifestando como um jovem homem. Então aqui está muito claro na página 35 de Two Powers in Heaven que o Filho do Homem e o Ancião de Dias não são dois, eles são o mesmo Eterno. Ancião de Dias é o Eterno se manifestando como um ancião, como um velho. E o Filho do Homem é o Eterno se manifestando como um jovem. Prosseguindo, esta mesma ideia também aparece em Mehilta de Rabbi Ishmael. O rabino Ishmael, em Mehilta, ele também analisa o texto de Êxodo 15, verso 3, em que fala que o Eterno é um homem de guerra. E ele diz, abrem-se aspas, eu sou o Eterno, o teu Elohim. O que significa isto? Porque quando ele se revelou no mar, ele lhes apareceu como um poderoso herói fazendo guerra. Como é dito, o Eterno é homem de guerra. Êxodo 15, verso 3. Ele apareceu no Sinai como um velho homem, cheio de misericórdia, como se diz, e eles viram o Elohim de Israel. Êxodo 24, verso 10. E imediatamente, após terem sido redimidos, o que é isto? E parecia como o próprio céu em sua pureza. Êxodo 24, verso 10. Até que foram postos tronos. Daniel 7.9. Tronos, no plural. E também se diz, um rio de fogo saía dele. Daniel 7.9. A Escritura não dá a oportunidade para que as nações do mundo digam há dois poderes, mas declaram
eu sou eterno, o teu Elohim, Êxodo 20.2. Então aqui o Rabino Ismael, o que ele está dizendo? Que Daniel fala dos tronos, no plural, mas isto não pode servir de pretexto para que as nações do mundo, ou seja, para que os goim, os gentios, que eles pensem que existem dois poderes. Os gentios não podem pensar que existem dois poderes, que existem dois eternos, que o eterno é dois. Não, na verdade diz que o eterno é um. Eu sou o eterno teu Elohim. Isso consta de Êxodo 20, verso 2. Ou seja, o eterno é um só. Os tronos do eterno, um para o filho do homem e o outro para o ancião de dias, não significa que o ancião de dias é uma pessoa e o filho do homem é outra pessoa. Ambos são o mesmo eterno. Ambos são a manifestação do mesmo eterno. E para explicar isto, eu invoco o rabino cabalista Aryeh Kaplan, que é super famoso. Olhem só o que ele diz em The Handbook of Jewish Thought, volume 1, capítulo 2, na seção 4. Portanto, o judaísmo rejeita a possibilidade de que Deus jamais poderia ter assumido a forma humana. Fecham-se aspas. Então, ele está dizendo que o judaísmo rejeita esse fato. Ou seja, em outras palavras, o judaísmo afirma que o eterno pode se manifestar da forma humana. Ele diz que o judaísmo rejeita a possibilidade de que Deus jamais poderia se manifestar da forma humana. Ou seja, o judaísmo aceita que o eterno pode assumir a forma humana, sim. Quem está dizendo isso é o rabino Aryeh Kaplan. Então, de acordo com o judaísmo, é possível que o eterno venha assumir a forma humana. É isso, gente. Isso está comprovado plenamente na literatura rabínica. Eu vou ler agora Bereshit Rabbah, o Midrash, em Bereshit Rabbah 2.4, lá em Veruach Elohim Merachefet, Veruach Elohim Merachefet, Veruach Elohim Merachefet, Rosh al-Melech HaMashiach. Aí vem citando depois Yeshayahu Yud Aleph Bet, ou seja, Isaías capítulo 11, verso 2. Penachá Alá Veruach Adonai. Tradução. E o espírito de Elohim pairava. Êxodo, e o espírito de Elohim pairava. Gênesis 1.2. Este é o espírito do rei Messias, como você diz em Isaías 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Eterno. Então vejam, eu li e depois fiz a tradução. Percebam, a Torá começa dizendo em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Então o verso 1 fala sobre Elohim. O verso 2, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: Veruach Elohim Merachefet, e o espírito de Elohim pairava. Aí vejam, o verso 1.2 fala que o espírito de Elohim pairava. Quem é o espírito de Elohim? O espírito de Elohim é uma segunda pessoa da Trindade? Não. O espírito de Elohim é o próprio Elohim. Então, eu tenho a seguinte equação. Elohim é o próprio espírito de Elohim. O Elohim mencionado no verso 1
é o próprio espírito de Elohim mencionado no verso 2. Então, eu tenho a seguinte equação. Elohim é igual ao espírito de Elohim, que é igual ao eterno. Todos eles são a mesma pessoa. E o Midrash que eu acabei de ler para vocês diz o seguinte, Zero Roshel Melech HaMashiach, diz que o espírito de Elohim é o espírito do rei Messias. Então não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Midrash Rabbah 2.4, dizendo que o espírito de Elohim é o espírito do rei Messias. E qual é o fundamento que o Midrash Rabbah diz? O Midrash Rabbah vem e cita Yeshayahu 11.2, Isaías 11.2, está escrito Venará alav ruach Adonai, e repousará sobre ele o espírito de Adonai, o espírito do Eterno. Então vejam, é o Midrash Rabbah dizendo que o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. Então, trazendo isso para Yeshua. Yeshua foi um homem. Yeshua teve fome, teve sede, sentiu alegria, sentiu tristeza, sentiu dor. Todas as sensações que nós sentimos, Yeshua também sentiu. Por isso que algumas pessoas me perguntam, Sadoc, se Yeshua é o eterno, uma manifestação do eterno, como ele sentiu fome? Ora, ele sentiu fome porque ele era um homem. Como Yeshua orava ao Pai? Yeshua orava ao Pai porque era o homem, era o rabino Yeshua que estava orando. Como que Yeshua morreu? Quem morreu foi o homem Yeshua. Então, gente, as pessoas me fazem essa pergunta que ela é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Yeshua orava ao Pai porque Yeshua foi um homem. Yeshua sentiu fome porque Yeshua era um homem. Ele sentiu dor porque ele era um homem. Agora, Yeshua foi um homem. Agora, o Espírito que estava dentro de Yeshua não era um espírito humano. Não era um espírito como o meu e como o seu. Não era um espírito de homem. Era o espírito do próprio Eterno. E quem está dizendo isso? É o cristianismo? Não. Quem diz isso é o Midrash Rabbah. Veruach Elohim Yeracheket, Zero Roshel Melech HaMashiach. E o espírito de Elohim pairava. Gênesis 1.2. Este é o espírito do rei Messias. Então, o próprio Midrash Rabbah atesta que o espírito do Mashiach não é um espírito humano, é o espírito do próprio Eterno. Então, Yeshua foi um homem, foi um rabino, porém, o que estava dentro dele não era espírito de homem, era o espírito do próprio Eterno. E qual é o fundamento para isto? O Midrash Rabbah vem e cita Isaías 11.2, dizendo, e repousará sobre ele o espírito do Eterno. Repousará sobre ele quem? Sobre ele o Mashiach. Então, o próprio profeta Isaías, ele profetizou que o Espírito do Eterno habitaria dentro do Mashiach. Então, Yeshua foi um homem, por isso que ele morreu, mas o que estava dentro dele era o Espírito do Eterno. Aí alguém me pergunta, Sadoc, mas então, se o Espírito que estava dentro de Yeshua era o Eterno, Yeshua orava para ele mesmo? Ora, se você estudar as escrituras da Brit Hadashah em aramaico, você vai ver que Yeshua tinha uma kenumá, kenumê é plural e kenumá é singular. Yeshua tinha uma kenumá humana. Então, a kenumá humana de Yeshua
conectava-se com a Kenumá divina, com a Kenumá da Ruach Elohim, do Espírito de Elohim. Então era o homem Yeshua, a parte humana de Yeshua, que se conectava à parte divina. Então, essa é a razão pela qual Yeshua não orava para ele mesmo. Isso seria algo estranho. Era a parte humana de Yeshua orando para a parte divina, pois ele tinha dupla kenumê. E quem explica isso é a própria Brit Hadashah em aramaico. Bem, há um outro texto que eu gosto muito, que é o Midrash Rabbah Meglot Eira, na Parashá Aleph, que esse texto cita Irmeiahu, Jeremias, capítulo Kaf-Vav, capítulo 20, desculpem, Jeremias 23, verso 6. Então, esse Midrash ele cita Irmeiahu, Jeremias, capítulo 23, verso 6. E esse Midrash diz com todas as letras que o nome do Mashiach é Adonai, Adonai Tzidkenu, o Eterno é a nossa justiça. Então, o nome do Eterno é Adonai, o nome do Mashiach é Adonai Tzidkenu, o Eterno é a nossa justiça. Então, está escrito o seguinte, Mashemoshel Melech HaMashiach, Rab Abba bar Kahana Amar, Adonai Shemo, Shne Amar, Vezé Shemo, Asher Ikro, Adonai Tzidkenu. Tradução. Qual é o nome do rei Messias? O rabino Abba bar Kahana disse, o Eterno é o seu nome, como está dito em Jeremias 23, verso 6. E este é o nome de que será chamado. O Eterno é a nossa justiça. Então esse texto está dizendo que o nome do Mashiach é Yud-He Vav-He, é o tetragrama. Então o Mashiach é o tetragrama. O Mashiach é o Eterno. É Adonai Tzidkenu, é o Eterno, é a nossa justiça. Isto é um texto claríssimo, eu citei para vocês, repetindo Midrash Rabbah Meglot Eira, na Parashá Aleph. Bem, prosseguindo o nosso estudo, agora nós vamos para Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que eu vou fazer uma tradução literal, uma leitura, uma tradução literal, Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Está escrito, Azer Havet Perzeleilia Varu in Anane Shemaya Kevarenash Aterrava Veat Atik Yomai Yametá Ukedamurri Hakravurri Vele Yehiv Shaltan Vikar Umalhu Verhol Amemaya Umaya Velishanaya Le Iflerun Shaltane Shaltan Alan Dilá Yede Umalhute Dilatit Rabal. Tradução literal de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Esse texto é um texto em aramaico. Daniel possui porções em aramaico, então eu fiz essa leitura em aramaico. Então nós vamos ler o verso 13 e 14. E eu estava olhando uma visão noturna, e eis que na nuvem do céu como o filho do homem vinha até o ancião de dias. E foi e se aproximou diante dele. E foi-lhe dado domínio. Aqui, a palavra shaltan significa domínio ou poder, autoridade. Então eu posso traduzir como domínio, poder ou autoridade. Então está dizendo assim, e foi-lhe dado domínio, poder ou autoridade, e honra, e o reino, e todos os povos
nações e línguas o servem. E o seu domínio, ou poder, ou autoridade, é um domínio, poder ou autoridade eterno, que não passará e o seu reino não será destruído. Então vejam, aqui nós temos uma cena com duas figuras. Barenash, o filho do homem, que é uma figura, e nós temos uma outra figura do Atik Yomaia, que é o ancião de dias. E quem é o ancião de dias e quem é o filho do homem? Bem, primeiramente, o ancião de dias, Atik Yomaia, todos os rabinos dizem que é o eterno. Então, o ancião de dias é o eterno, você pode fazer esta anotação. E esse ancião de dias, ele, no verso 14, ele entrega ao filho do homem o quê? Poder, autoridade, domínio, honra, reino. E aí o texto diz que todo reino, os povos, nações e línguas servem ao filho do homem. O filho do homem é servido. E ele recebe um domínio que é eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. E aí vem a pergunta, quem é o filho do homem? Bem, o comentarista Rashi, ele está escrito assim, Kevarenash ate, Humeler Hamashiach. Então, ele diz assim, o filho do homem como o filho do homem vinha. Ele é o rei Messias. Então, de acordo com Rashi, o filho do homem é o Mashiach. Por sua vez, Narmânides, ele também diz que o texto versa sobre o Mashiach. Então, Narmânides diz que é o Mashiach, o filho do homem. Por sua vez, na obra En Yaakov, está escrito que o Mashiach é quem vem nas nuvens, ou seja, o filho do homem é o Mashiach. Maharal de Praga, o grande rabino, eu estive lá na cidade de Praga, no túmulo dele, no cemitério judaico. Maharal de Praga, ele diz também que se trata do reino do Mashiach. E por sua vez o Talmud em Sanhedrin 98a também afirma com todas as letras que o texto é uma alusão ao Mashiach. Então percebam, Haverim, todas essas fontes que eu citei dizem que o filho do homem é o Mashiach. Então o ancião de dias, ele está entregando para o filho do homem, que é o Mashiach, ele está entregando tudo, poder, autoridade, honra, reino. E aqui está dizendo que todos os povos, nações e língua servem ao Mashiach. Então o Mashiach, ele recebe serviço. Ou seja, nós podemos servir ao Mashiach, sim. Esta é a razão pela qual, certa feita, o Urosh Marcos Abraão, ele disse que eu falei besteira quando eu disse que nós devemos servir ao Mashiach. E daí o Urosh Marcos Abraão disse, não, você só pode servir ao Eterno, ninguém pode servir ao Mashiach. Infelizmente, o Urosh Marcos Abraão nunca leu Daniel em aramaico original, porque aqui está escrito, eu vou ler, cadê? Está escrito, Vehol amemaia umaia velishanaia leiflehun, e todos os povos, as nações e línguas o servem. Servem a quem? Servem ao Filho do Homem, que é o Mashiach. Eu citei Rashi, Narmânides, En Yaakov, Maharal de Praga, Talmud Sanhedrin 98a, todos eles dizem, todas essas obras dizem que
que o Filho do Homem é o Mashiach. Então aqui em Daniel capítulo 7, verso 14, as pessoas estão servindo a quem? Servindo ao Mashiach. Então o Mashiach se torna destinatário do serviço divino. E nós já vimos, quando eu citei a Mechilta de Rabino Shimon Bar Yochai e a Mechilta do Rabino Ishmael, eu disse que não há dois poderes no céu. Tanto a Mechilta de Rabino Shimon Bar Yochai quanto a Mechilta do Rabino Ishmael analisam esse texto de Daniel 7, 13 e 14, e nós vimos no início desse estudo, e eles dizem que não existem dois poderes no céu. Ou seja, o texto está falando apenas do eterno. Ou seja, tanto o Filho do Homem quanto o Ancião de Dias não são dois. Eles são o mesmo eterno. E mais uma vez eu cito Alan Segal em Two Powers in Heaven, na página 35, que ele diz, abrem-se aspas, neste contexto, a referência a partir de Daniel deve ser tomada para demonstrar que Deus pode se manifestar tanto como um jovem homem como um velho homem. Então aqui ele está dizendo que tanto o Ancião de Dias quanto o Filho do Homem é uma manifestação do mesmo. Aqui está dizendo Deus, Elohim, em verdade. Então, Elohim se manifesta como um velho homem, que é o Ancião de Dias, e ele também se manifesta como um jovem homem, que é o Filho do Homem. E diz aqui no livro que ambos são a manifestação do mesmo eterno. E a base para isto está nos textos que eu citei, na Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai e Mechilta de Rabi Ishmael, que não há dois poderes no céu. Há um poder no céu só, e esse poder é o eterno. E o eterno ele se manifesta de várias formas. E é por isso que o Mashiach, em Daniel 7,14, ele é destinatário do serviço divino. Nós podemos servir ao Mashiach? Sim. Quem diz isso? É o cristianismo? Não. Quem diz isso é Daniel. Ele falou que todos os povos, as nações e línguas estão servindo ao Mashiach, ao Filho do Homem. Então, o serviço divino é prestado ao Mashiach. Por que é prestado ao Mashiach? Porque o Mashiach é uma manifestação do próprio Eterno. Então, vejam, o serviço divino é prestado ao Mashiach porque ele é a forma pela qual o Eterno se manifestou para a humanidade. E uma coisa muito interessante, então vejam, isto faz com que a crítica do Roxo Marcos Abraão à minha pessoa, a crítica dele está totalmente errada, porque ele está desprezando o texto, né? Eu não sei se ele conhece, se ele já leu Daniel 7,14, ele não deve ter lido, ou se leu não prestou atenção, mas ele desprezou Daniel 7,14 e ele também demonstrou que não conhece a obra de Rashi, de Narmanides, En Yaakov Maharal de Praga e o Talmud Sanhedrin 98a, porque todos esses textos judaicos endossam o que eu estou falando. Por isso que eu acho muito importante a pessoa ter uma formação judaica profunda. Eu penso por mim mesmo. Eu não gosto de ser a pessoa que sai copiando tudo da internet e depois vem e fala coisas totalmente erradas. Vejam, estou falando isso do Roxo Marcos Abraão com todo o respeito e carinho que eu tenho à pessoa dele. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ele é uma pessoa que eu gosto dele, ele gosta de mim. Isso aqui é uma crítica apenas no campo teórico, no campo doutrinário.
não é? Não tem nenhuma crítica pessoal, que ele nunca me fez mal, nem eu a ele, ou seja, eu gosto dele. Então, a crítica aqui não é em relação à pessoa, que fique bem claro, é uma crítica tão somente no campo doutrinário. Porque nós que ensinamos, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que estudar o tema de forma profunda, senão a gente termina cometendo um erro tal como esse, que ele cometeu dizendo que está errado dizer que as pessoas devem servir ao Mashiach. O Mashiach pode ser servido, sim, e isto não sou eu quem estou dizendo, é a própria Escritura, a porção em aramaica, a porção aramaica de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Agora, no aramaico também, já que eu estou falando do aramaico, há uma questão interessantíssima. Eu vou falar algo que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Então, antes que você fique revoltado comigo, eu vou citar as fontes, eu vou citar dicionários e depois eu vou falar coisas que eu tirei destes dicionários para você ver que eu não estou maluco. Bem, existe o Theological Word Book of the Old Testament, que é um dicionário. Existe o BDB, em português BDB. Também o Strong. Existe o Glossary of Targum Onkelos, o glossário do Targum Onkelos. Existe também o Biblical Aramaic Glossary, um glossário de aramaico bíblico. Existe o NAS Biblical Dictionary, que é o dicionário bíblico, em português NAS. Também existe o dicionário de James Swenson. Eu citei esses, mas existem outros. Todos esses dicionários dizem o seguinte, é algo que vai escandalizar muita gente. Mas vejam, aqui eu vou ler de novo o texto em aramaico e eu vou fazer a tradução. Está escrito assim, Daniel 7, verso 14. Verrol umemaia umaia velishanaia le iflerun. Iflerun, então a tradução. Primeiro, e todos os povos, nações e línguas o servem. O servem aqui está iflerun. Iflerun vem do radical aramaico pelar, composto das letras P, Lamed e Ret. Bem, e aí esse radical aramaico, que é traduzido como servir, também significa, todos esses dicionários que eu citei anteriormente, também significa não só servir, mas significa também adorar. Pelar, este radical aramaico, significa adorar, worship em inglês. Então, por quê? Porque o verbo significa servir ou adorar. Que este radical aramaico, ele é usado para contrapor, ou você serve ao eterno, ou você serve aos falsos deuses, ou você serve às imagens. Ou você adora ao eterno, ou você adora as imagens. Então, o verbo servir, no sentido de serviço divino, está ligado ao próprio ato de adorar. Vejam, o verbo servir, eu posso falar, né? O garçom serve no restaurante. Aí não é um serviço divino, é um garçom servindo comida no restaurante. Mas o verbo servir também é usado no judaísmo como serviço ao eterno. Ou você serve ao eterno, ou você serve aos outros deuses. Ou você adora ao eterno, ou você adora aos falsos deuses. Então, o verbo servir, ele possui um significado análogo ao de adorar. Por isso que todos esses dicionários que eu citei para vocês, eles dizem que o radical pelar, em aramaico, que deu origem aqui à palavra em Daniel 7,14, iflerun, significa adorar. Então, voltando, eu posso fazer uma outra tradução de Daniel 7,14. Uma tradução alternativa seria
e todos os povos, nações e línguas o adoram. Adoram a quem? Ao Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? O Mashiach. Então este texto está dizendo que o Mashiach, ele recebe atos de adoração. Vejam, muitos dizem, o Mashiach não pode ser adorado. Quem fala isso não sabe nada de aramaico. Por quê? Porque Daniel, ele usou uma palavra que diz que o Filho do Homem está sendo adorado, e o Filho do Homem é o Mashiach. Então o Mashiach pode receber adoração, sim. Ah, Tzadok, eu não concordo com você. Se você não concorda comigo, rasgue o livro de Daniel, porque não sou eu que estou dizendo, é Daniel. E repito, com todas as letras, esse radical que deu a palavra iflerun significa servir ou adorar, no sentido de serviço divino, de adoração. E não só eu, o rabino Yitzhak Shapira, eu tenho o livro dele, The Return of the Kosher Pig, ele cita e ele diz também que o Mashiach recebe adoração. Rabino Yitzhak Shapira fala que o Mashiach é adorado. Por que ele é adorado? Porque ele é uma manifestação do Eterno. Tal como nós vimos no Midrash Rabbah, que é uma obra judaica e não cristã, o espírito que repousa sobre o Mashiach não é o espírito humano, é Ruach Elohim, é o espírito do próprio Elohim. Então, nós temos essa passagem maravilhosa do Mashiach, ele recebendo atos de adoração. Todos os povos, as nações e as línguas adoram o Mashiach. Adoram o Mashiach por quê? Porque o Mashiach é uma própria manifestação do Eterno. As pessoas estão adorando não o homem Mashiach. É óbvio, ninguém está adorando o homem Mashiach. As pessoas estão adorando o espírito do Mashiach. Repito, isso é importante, hein? Eu não adoro o Mashiach homem, eu adoro o espírito do Mashiach. E quem é o espírito do Mashiach? Midrash Rabbah, que nós citamos. O espírito do Mashiach é Ruach Elohim, é o espírito de Elohim. Então, quando eu adoro o espírito do Mashiach, eu estou adorando o espírito de Elohim, eu estou adorando o próprio Elohim, eu estou adorando o próprio Eterno. E esta é a razão pela qual o rabino húngaro ortodoxo, um rabino ortodoxo, Leopold Hoffmann Kohn, que viveu entre 1862 a 1937, olhem só o que ele diz. Ele diz assim, abrem-se aspas, este é o conceito de Elohim sobre a pessoa do Messias. Esta é a razão pela qual os seguidores do Senhor Yeshua HaMashiach, tanto judeus quanto gentios, adoram-no. Adoram-no. Eles creem que a palavra de Elohim é a verdade. E uma vez que a palavra o chama de Adonai, orado, não como orado, não como carne ou sangue, mas como o Elohim de Israel, que se revelou a nós nesta forma. Então vejam, estou citando um rabino ortodoxo, Leopold Hoffmann Kohn, um rabino húngaro. Eu já estive também na Hungria, visitei várias sinagogas húngaras, onde esse rabino, ele teve o serviço, ele era húngaro, obviamente, então eu já estive em várias sinagogas belíssimas da Hungria. Vejam, olha só o que esse rabino húngaro ele está dizendo, que tanto judeus quanto gentios adoram o Senhor Yeshua HaMashiach. Adoram, por quê? Porque as Escrituras o chamam de Adonai. Ele é Adonai. Logo, Yeshua deve ser adorado, não como carne ou sangue, ou seja, não como um homem,
mas ele não é adorado como homem, mas ele é adorado como, diz o rabino aqui, como o Elohim de Israel, que se revelou a nós nesta forma. Então, vejam, um rabino ortodoxo reconhecendo que nós podemos adorar o Mashiach. Um outro rabino, o rabino Isaac Lichtenstein, é um outro rabino húngaro que viveu entre 1824 a 1908. Ele também diz o seguinte, ele diz que estes amigos de Israel não têm o desejo de nos afastar do único Elohim, nosso Pai, mas de nos trazer o Mashiach, aquele em quem Adonai habita. Então o rabino ortodoxo que passou a crer em Yeshua, ele diz que Adonai habita no Mashiach. Adonai habita no Mashiach. Em um outro texto ele diz o seguinte: quem é a Shekhinah, senão o próprio Mashiach? É uma pergunta. Então ele está dizendo que a Shekhinah é o Mashiach, e a Shekhinah, de acordo com o judaísmo, é uma manifestação do Eterno, não é uma segunda pessoa, nem é uma terceira, não é uma trindade. A Shekhinah é uma forma pela qual o Eterno se manifesta no mundo existente, é a habitação do Eterno. Então, a Shekhinah é o Mashiach. E daí ele diz que Yeshua é o mediador. Rabino Isaac Lichtenstein, o Mashiach é o mediador de Elohim na terra. A santa presença, o tabernáculo no qual Elohim está entronizado em sua majestade. Então, vejam, eu não estou citando obras cristãs, eu estou citando rabinos ortodoxos. Agora eu estou falando do rabino Isaac Lichtenstein. E vejam, eu acho engraçado algumas coisas aqui no Brasil. Desculpem-me o desabafo. Há pastores evangélicos que estudaram um pouquinho e se tornaram rosh e hoje se auto-intitulam Rav. Há ex-evangélicos que agora se dizem judeus. Camaradas que não conhecem absolutamente nada de judaísmo. Rabino Isaac Lichtenstein, ele foi rabino ortodoxo por mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Ele foi um rabino com reputação em toda a Europa. Ele passou a crer em Yeshua já muitos e muitos anos depois de rabinato, de ser rabino. Ou seja, ele já tinha uma vasta experiência judaica e passou a crer em Yeshua. E ele diz que você pode adorar Yeshua. Ele diz que Yeshua é uma manifestação do Eterno. E aí vem uns camaradas que não sabem nada e dizem, não, isso é besteira. Tal como uma vez eu citei o rabino Isaac Lichtenstein no Facebook, aí alguém falou assim, esse rabino está falando besteira. Aí eu falei, poxa meu filho, você é evangélico, há 2 anos fez techuvá. Você acha que você sabe mais judaísmo do que ele? Você fala mal língua portuguesa, escreve um português todo errado. Esse rabino, ele conhecia hebraico, conhecia aramaico, falava Yiddish. Ele era um dos rabinos mais proeminentes e passou a crer em Yeshua. Ele escreveu obras belíssimas, também em alemão, ele falava alemão. Você não sabe hebraico, não sabe aramaico, você não sabe nada, porém, você é orgulhoso e acha que sabe mais do que Isaac Lichtenstein. Então vejam, nós temos que ter humildade. Vejam, de onde eu tiro essas informações? Eu estudo e eu procuro estudar rabinos ortodoxos que creram em Yeshua. Muita gente não sabe, mas de onde eu tiro meus estudos? Os meus estudos não caem do céu. Claro, o Eterno revela muita coisa, né? Baruch Hashem. O Eterno revela muita coisa, Baruch Hashem. Mas muitas coisas eu estudo como? Pegando obras de rabinos ortodoxos que passaram a crer em Yeshua.
E daí eu vou lendo, vou estudando, o Eterno vai me mostrando muitas coisas, e eu também estudo as Escrituras no contexto original. Então, esses rabinos, eu citei 2, mas eu tenho uma lista de quase 30 rabinos, esqueci o número, 28, 29, não lembro, mas aproximadamente 30 rabinos que creram em Yeshua HaMashiach, e todos eles dizem a mesma coisa que eu falei neste estudo. Todos eles falam a mesma coisa, nada é invenção minha. Tudo que eu falei eu aprendi com os meus rabinos. Então, esta é a primeira parte do estudo sobre a Elohut do Mashiach. Nós teremos outros shurim sobre esse tema, que esse tema é muito vasto. Isso foi apenas a introdução, mas nós vamos estudar esse tema em vários outros shurim, e se o Eterno permitir, obviamente. Então, que o Eterno te abençoe e te guarde, e que você possa adorar ao Mashiach, porque isto não é paganismo. Você não adora o homem. Você não adora o homem pendurado na cruz no madeiro. Você adora ao Espírito do Mashiach, e o Espírito do Mashiach, de acordo com o Midrash Rabbah, o Espírito do Mashiach é o Espírito de Elohim, então você está adorando o próprio Hashem, o próprio Criador, o próprio El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que você fique firme e constante nesta emuná. Que você possa adorar, entoar louvores ao Eterno, ao Mashiach, que você nunca perca esse amor, esta paixão pelo Mashiach, que faz coisas maravilhosas. Eu compartilho e tenho um profundo amor pelo Mashiach em meu coração, que Yeshua fez o que ninguém poderia fazer por mim. O que ninguém poderia fazer por mim, o que era impossível, o Eterno fez na minha vida. E por isso que eu tenho amor, eu tenho paixão. Queima em mim uma paixão pelo nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Que essa paixão possa aquecer, possa incendiar o seu coração, a sua vida, e que você possa viver o verdadeiro judaísmo racídico, que não é o racidismo atual, mas a verdadeira Hassidut, ela foi ensinada por Yeshua e seus primeiros talmidim, os seus primeiros discípulos, e que você possa usar a Brit Hadashah, a nova aliança, ou o Novo Testamento, entre aspas, que este livro seja o seu manual de Hassidut. Nunca despreze a Brit Hadashah, nunca despreze Yeshua, que o Eterno te abençoe e te guarde. Me chamo Yeshua HaMashiach. Amém.